juntamente com vocês, para a gente adorar o Senhor. Como já foi dito nessa noite, depois de um dia de trabalhos, de atividades físicas, mas sempre que chegamos na casa do Senhor é motivo da gente se alegrar por tudo que Ele tem feito por nós, pelos livramentos, pelas bênçãos derramadas, por suprir as nossas necessidades, porque realmente se Ele não fizer e se não for Ele na nossa vida, nada acontece, Então vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar nessa mensagem. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler apenas 3 versículos. O 17, o 18, o 19 e o 20. Na verdade, 4 versículos. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas, que nos diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? E voltaram, versículo 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Versículo 20: Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Irmãos, nós estamos nessa palavra de Deus, onde Deus me direcionava para meditar um pouco nesse texto, e eu paro diante desses versículos que a gente acabamos de ler. Louvado seja Deus. E nós podemos observar, para entender melhor, o que levou a Jesus falar isso, o que levou ao Senhor falar isso para os seus discípulos. Capítulo 10 é a missão daqueles 70 homens que o Senhor escolheu. E quando Ele escolhe, nós sabemos que Ele se responsabiliza. Quando Ele escolhe, é Ele quem capacita, irmãos. Quando Ele escolhe, é Ele que nos prepara, que nos molda para fazer a sua vontade, para fazer a missão que Ele tem para mim e para você. Então, nessa missão desses 70 homens, o Senhor pede para que vá de 2 em 2 e entre nas cidades e levem, com certeza, a mensagem do Evangelho. Mas o Senhor dá ordenadas ou coordenadas para esses homens. Por isso que é Ele que nos capacita, nos dá a direção, nos avisa, nos mostra como devemos fazer. E nessas ordens do Senhor Jesus, o Senhor diz para eles que não levem nada, que não levem bolsas, que não levem sandálias,
e apenas duas coisas esses homens, eles vão para essa missão. A primeira é a autoridade no nome de Jesus, e a segunda é uma palavra-chave que Jesus dá para eles. Jesus diz: na casa que vocês chegarem, vocês saudem com a paz. E se tiver alguém da paz naquele lugar, receberá. E se não receber, a paz voltará para vocês. E Jesus diz que nessa missão, eles serão enviados como ovelhas no meio de lobos. E nós entendemos que Jesus, ele está falando de fragilidade, irmãos. Porque uma ovelha no meio de lobos, ela se torna uma ovelha frágil. A ovelha já é mansa, né? A ovelha, ela já é dócil, ela já é fácil de se conduzir ela. Ainda mais no meio de lobos. Então Jesus, creio eu que ele está falando de que aquela missão, aqueles homens, eles iriam frágeis. Mas os versículos que nós acabamos de ler, que é o tema central dessa mensagem, dessa noite, irmãos, é o que nos chama a atenção para os nossos dias atuais. Porque se nós prestarmos bem atenção, o Senhor, ele vai prestar a atenção no que os discípulos vai falar para ele diante dessa missão. E uma das coisas que os discípulos, eles falam, é da sua alegria, irmãos. Porque quem é que não sente a alegria de fazer uma missão para o Senhor, para o reino de Deus? Essa missão, ela dá certo. Então, com certeza, quando eu e você volta, como diz a palavra do Senhor, que aqueles que levam a preciosa semente, que é a palavra de Deus, gemendo e chorando, volta com alegria. Por quê? Porque tem a recompensa dessa levada, dessa semente que é a palavra, no meio de choro, no meio de espinhos, no meio de pedras. Então, queridos irmãos, os discípulos, eles voltam com essa alegria em seus corações, e eles vão contar para o Senhor como foi essa missão. E eles dizem: Senhor, a gente saiu para a missão como o Senhor ordenou, fizemos tudo que o Senhor pediu, e nós ficamos alegres, porque em Teu nome, Senhor, os demônios, eles vão embora, as enfermidades pelo Teu nome, elas são curadas, pelo Teu nome, Senhor, pela palavra que sai da Tua boca, nós vimos coisas grandiosas acontecer. E de fato, irmãos, quem é que não fica alegre diante de conquistas? Foi muito falado de alegria nessa noite, e eu louvo ao Espírito Santo, porque é disso que nós vamos falar. O que é que nós precisamos para ter alegria, irmãos? Porque afinal de contas, pessoas hoje, para estarem alegres, elas precisam ter uma quantia boa na sua conta, elas precisam ter ou viver cercadas de bens materiais. Para muitas pessoas, a alegria é isso, é estar rodeado de tudo aquilo que ele deseja, que ele quer. Então nós ficamos felizes quando a gente encontra pessoas que conquistaram alguma coisa. Nós ficamos felizes quando a gente vê você conquistando alguma coisa, uma bênção que você tanto desejava, uma porta aberta que você tanto desejava no seu coração, e através do seu esforço, da sua dedicação, o Senhor concedeu a você essa bênção. Isso nos alegra, e isso também alegra o teu coração. Então era exatamente isso que os discípulos voltaram para o Senhor Jesus, dizendo:
Nós estamos felizes, irmão. Nós estamos alegres, porque a gente viu coisas acontecerem através do teu nome. Então, para muitos, esse é o fator da alegria, irmãos. É estar bem, é estar rodeado de muitas coisas, é ter muitos bens materiais. Só que para nós que servimos ao Senhor, não precisa de muita coisa para a gente estar alegre. Talvez as coisas não estão acontecendo conforme você queria, ou as coisas não estão tudo conforme eu quero, e nunca vai estar, irmãos, porque eu não tenho o poder sobre todas as coisas. Eu não sou onisciente, eu não sou onipotente, só quem tem o poder sobre todas as coisas é Deus. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é Ele quem governa a nossa vida, é Ele quem domina a nossa vida, é Ele quem guia a nossa vida. Então nem sempre tudo vai estar conforme eu e você quer, mas se a gente observar, nós já tivemos dias piores, e hoje estamos em dias melhores, como foi louvado nessa noite. Hoje nós estamos bem, mas outro dia nós estivemos mal. Então, queridos irmãos, o que é que motiva a tua alegria? O porquê que eu devo estar alegre, mesmo se as coisas não estão conforme eu quero? Não precisa de muita coisa. O salmista, ele diz que apenas convidaram ele para ir à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1, ele diz: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente encontra Paulo também falando disso, de alegria em poucas coisas. Paulo diz, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, Paulo diz: se você tem o que comer, se você tem o que se vestir, se você tem com o que se cobrir, esteja feliz com isso. Então é bem verdade que nós não temos muita coisa, mas nós temos o teto, irmão, sendo o seu ou não. Você chega do seu trabalho, tem um lugar para você descansar. Então observe que o que a Bíblia nos ensina, nós temos um cobertor, hoje nós se alimentamos, então isso já é um motivo da gente se alegrar, isso já é um motivo da gente estar contente, cheio de alegria em nossos corações. A alegria, ela é algo que ela é passageiro. Nós estamos alegres agora na presença do Senhor, mas talvez quando saímos daqui, essa alegria de estar na casa do Senhor, ela tende a ir embora. Por quê? Porque é algo que vem, mas também que vai embora muito rápido. Então o Senhor, ele fica observando aqueles discípulos cheios de alegria por essa conquista de levar a sua palavra, de os demônios obedecerem pela palavra do Senhor, pelo nome do Senhor que eles falavam. Mas Jesus vai dizer algo, irmãos, profundo para aqueles homens. E esse algo que Jesus vai dizer é o que está faltando na nossa vida, talvez. O Senhor diz: eu também vi Satanás cair como um raio do céu. É como se Jesus estivesse dizendo: isso que vocês estão dizendo para mim, eu vi coisas mais profundas, eu vi coisas mais impressionantes. Eu vi aquele anjo se rebelando contra o Pai, eu vi ele sendo expulso do céu. Mas na verdade Jesus diz para ele: não se alegrem apenas porque vocês se conquistam alguma coisa, apenas porque os demônios obedeceram a vocês pelo meu nome, apenas porque aconteceram curas, milagres, prodígios e maravilhas. Não se alegrem apenas por isso. Mas Jesus, ele vai profundo e ele diz: se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se alegrem antes pelo nome de vocês estarem escritos no céu.
Irmãos, é isso que falta. Nós podemos estar todo quebrado, nós podemos estar passando por momentos de aflições, mas nós devemos nos alegrar. A alegria da salvação, ela é tudo na nossa vida. A alegria da salvação é o que motiva você para estar aqui nessa noite. A alegria da salvação é o que te motiva para permanecer de pé na presença do Senhor. Quando eu não tenho mais a alegria, irmãos, de estar na presença de Deus, quando eu sinto apenas alegria por conquistas de coisas materiais, quando eu sinto apenas alegria por coisas que eu conquistei por esforço meu, eu estou correndo um grande perigo. Eu tenho que me alegrar por aquilo que Deus tem me dado. Eu tenho que me alegrar por aquilo que Deus tem feito na minha vida, mas muito mais ainda, eu tenho que me alegrar pela salvação. A salvação, irmãos, é o que está em pauta na nossa vida. Eu tenho certeza que você ainda caminha, não é apenas porque você tem um desejo de conquistar alguma coisa. Eu tenho certeza que você ainda está na presença do Senhor, não simplesmente porque você deseja um bem material, ou a salvação de alguém, mas eu tenho certeza que você está na presença do Senhor, porque você sente a alegria, você sente a alegria por aquilo que Cristo Ele fez por você na cruz do Calvário, e quando nós sentimos essa alegria, nós permanecemos firmes. Quem de nós que estamos aqui nessa noite, consegue se enxergar longe da presença do Senhor? E como eu falei aqui, citei aqui domingo, Moisés disse: se a tua presença, Senhor, não for comigo, eu não vou adiante. Então quem de nós que estamos aqui nessa noite, consegue mais viver longe do Senhor? Nós não conseguimos, irmãos. E se tem algo que ainda está motivando você a caminhar, a continuar nessa jornada, irmãos, a passar ou está passando por esse caminho estreito, por essa porta larga, tem que ser a alegria da salvação. Coloque a alegria da salvação no seu coração. Deseje por essa alegria. Anseie por essa alegria de estar na presença de Deus, não pelo que Ele vai fazer, mas porque Ele já fez. Ele já fez, irmãos. Ele não precisa fazer mais nada por mim e por você. Ele já fez na cruz do Calvário. Ele já foi para aquela cruz do Calvário. Ele já levou o meu e o teu pecado. Então a gente não podemos mais se alegrar esperando Jesus fazer mais alguma coisa. Ele já fez. Ele já te deu a salvação. Ele já me deu a salvação. E por esse motivo nós devemos estar alegres. Nós devemos estar felizes por essa salvação, pelo nosso nome, ele está escrito no livro da vida, porque tudo isso que nós sentimos aqui, um dia passa, tudo isso que nós conquistamos aqui na terra, vai ficar, vai passar. O que adianta, como disse o Senhor, o ser humano ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando o Senhor cita o Evangelho de Mateus, o capítulo 7, 22 e 23, muitos disseram para o Senhor: em teu nome nós expulsamos os demônios, em teu nome nós curamos os enfermos, nós salvamos almas em teu nome. E o Senhor olhará para eles e vai dizer: irmãos, eu não conheço vocês. Por quê? Porque o nome dessas pessoas não estão no livro da vida. E hoje nós não vemos mais uma preocupação com a salvação, irmãos. Às vezes as pessoas trocam a salvação, que foi pago por um alto preço, por qualquer coisa. Nós trocamos uma oportunidade de estar na presença do Senhor, muitas vezes por qualquer coisa. Nós trocamos uma oportunidade de ser edificado pela palavra do Senhor, de ser exortado pela palavra do Senhor, por qualquer coisa. E quando nós fazemos isso, nós estamos colocando a nossa salvação em risco.
porque não é uma vez salvo e salvo para sempre. Você recebeu a salvação, você recebeu ao Senhor, nós precisamos lutar por ela, nós precisamos guerrear por ela. Nós estamos em um tempo que as mensagens, irmãos, elas têm que ser para nos edificar mesmo. Parece que nós não estamos mais naquele tempo do toma, toma, recebe, recebe, irmãos. Porque às vezes falam que Deus está falando, que vai dar, e Deus não está falando. Falam que Deus vai fazer, e Deus não está dizendo que vai fazer. Então nós precisamos ouvir, glória a Deus, que aqui nós temos líderes preparados para isso, para nos ensinar, para nos exortar, para nos edificar pela palavra. Então a palavra que nós precisamos ouvir, irmãos, é aquela palavra que nos fortalece na presença do Senhor, que quando nós saímos pelaquela porta, nós dizemos, essa palavra que Deus usou a irmã, ou usou o irmão, ou usou a jovem, é essa palavra que eu preciso. De que vale, irmãos, nós caminharmos todo esse tempo, e chegar em um momento da nossa carreira com o Senhor, e a gente querer parar, e a gente querer desistir. Quantas pessoas que salvaram almas, talvez muitas almas, milhares de almas, quantas pessoas que pelo nome do Senhor, através da sua boca, o Senhor curou, o Senhor salvou, o Senhor libertou, mas hoje essas pessoas não se encontram mais com a alegria da salvação. E o que foi que houve, irmãos, com essas pessoas? Foi exatamente isso. Foi a conquista. Foi o ego, irmãos, pela conquista. Foi o ego por ter um dom espiritual. E Deus usar o seu dom para curar, para salvar, para libertar. Então o ego chegou ao ponto de derrubar essas pessoas. Deus não derruba ninguém, o Espírito Santo não derruba ninguém. O Filho muito menos derruba ninguém. Mas o meu ego, por essas conquistas, de dizer que eu sou o melhor, que eu prego melhor, que eu falo melhor, que eu canto melhor, é isso que me derruba, irmãos. É isso que vai nos derrubar. Então nós precisamos nos alegrar. Como disse Jesus, não se alegrem por isso. Se alegrem pelo nome de vocês estarem nos céus. Porque é para lá que nós estamos caminhando, irmãos. É para lá que nós temos que estar focados, como disse Paulo em Colossenses 3, foque nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Quando eu começo a focar nas coisas que são da terra, irmãos, eu começo a esquecer das coisas do céu. E se eu esqueço das coisas dos céus, automaticamente eu só vou viver para a terra. Eu só vou viver focado pelas coisas da terra. É claro que nós, seres humanos, nós temos objetivos, nós temos focos, nós queremos coisas, nós lutamos para conquistar a nossa casa própria, o nosso bem material, que vai nos ajudar, seja um transporte, seja o que for. Mas Jesus torna a dizer para os seus discípulos, não se alegrem por isso, se alegrem pela salvação. Então pela salvação você tem motivo para se alegrar. Pela salvação eu tenho motivo de estar aqui alegre. Eu tenho motivo de estar aqui exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, porque o que Ele fez por mim e o que Ele fez por você, ninguém poderia fazer. Ninguém poderia pagar da forma que Ele pagou por mim e por você, para que o meu nome e o seu nome esteja escrito no livro da vida. Quão maravilhoso, irmão, será quando aquele livro se abrir e o meu nome e o seu nome estiver lá, escrito, que não será esse nome próprio que nós temos, esse nome de origem que nós temos, nem o nosso nome nós saberemos qual vai ser, mas o que importa é que o meu nome e o seu nome esteja lá. Então se alegre por isso, se exalte, ou melhor, exalte o nome do Senhor por isso, glorifique o nome do Senhor por isso. O Senhor, Ele vai te conceder vitórias, vai.
O Senhor vai te conceder bens materiais? Vai. Mas toda vez que você conquistar algo, não suba o seu ego nem o meu ego. Se alegre, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Esse tem que ser a nossa maior alegria, irmãos. Porque se não for por esse motivo, nós estamos correndo um grande risco de perder a nossa salvação. Pessoas que vivem em busca de grandes coisas para se alegrar. Pessoas que vivem trabalhando dia e noite para conquistar algo, porque deposita toda a sua alegria naquele algo. Se eu não tiver isso, eu não sou feliz. Se eu não conquistar isso, não consigo ser feliz. Se eu não almejar isso, eu não consigo ser feliz. E nós já ouvimos o relato nessa noite. Pessoas que têm milhões em sua conta, pessoas que têm tudo o que quer, mas elas não são felizes, elas não conseguem ser felizes. E nós que não temos muita coisa, mas temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós somos felizes, nós somos alegres, nós exaltamos o nome do Senhor. Às vezes, aparentemente, não temos nada, porque para o mundo, eles olham para nós e só seremos alguma coisa se tivermos bens materiais e tivermos rodeados de muitas coisas. Mas tem alegria maior, irmãos, do que servir ao Senhor. Tem alegria maior do que servir aquele que pagou um alto preço para que o teu nome e o meu nome esteja escrito no livro da vida. Então, não sei como você se encontra. Eu não sei qual é a necessidade que você está precisando nesse momento. Eu não sei o que anseia no teu coração. Eu não sei qual foi o objetivo que você colocou para esse ano de 2026. Mas saiba de uma coisa, se alegre muito mais. Se alegre muito mais pelo teu nome estar escrito no livro da vida. Porque tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar. Ah, mas eu não tenho que ter nada na minha vida. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Se você puder e tiver as condições, coma e viva as melhores coisas dessa terra. Mas se alegre porque você está na presença do Senhor. Se alegre porque você está aqui nessa noite. Porque muitos queriam estar, não conseguem, irmãos. Muitos desejavam estar aqui nessa noite. E um está no leito de hospital. Outros já não sentem mais a alegria da salvação. Outros estão vivendo amargurados por coisas que aconteceram, por palavras que ouviram e se encontram tristes, angustiados. E isso nos leva à frieza espiritual. Mas nós que estamos aqui nessa noite, e aqueles que nos ouvem nessa noite, aqueles que nos acompanham nessa noite, vamos nos alegrar. Vamos levantar a nossa cabeça, vamos seguir firmes com Jesus. Vamos olhar para o alvo que é o Senhor e vamos dizer: Senhor, eu se alegro na Tua presença, eu se alegro porque o Senhor carimbou o meu nome no livro da vida. E eu tenho certeza, irmãs e irmãos, que você terá muito mais motivo para estar na presença do Senhor. Quando nós nos alegramos por servir ao Senhor, por estar na presença de Deus, nós somos motivados. O nosso coração ele se enche de alegria. O Espírito Santo ele vai nos motivar, ele vai nos encorajar, porque nós temos algo a zelar. Nós estamos na presença de Deus não é por status. Nós não estamos na presença de Deus para dizer que faz melhor do que alguém, não, irmãos. Diferente de outras pessoas, que elas estão na presença não, elas estão na igreja, elas carregam uma Bíblia, mas isso é status. Isso é para ganhar like nas redes sociais, isso é para ganhar seguidores. Pessoas que Deus derramou dons espirituais, e hoje se aproveita desses dons que nem são deles, para ganhar e carregar seguidores. Pessoas que Deus deu o dom da palavra, e hoje se tornaram falsos mestres, enganando a muitos.
e conquistando muitas pessoas. Quantas pessoas não são milionárias, distorcendo a palavra e se alegrando por isso, irmãos? Então foi praticamente isso que aconteceu com os discípulos, com esses 70 discípulos, com esses 70 homens que foram para essa missão. Então que nessa noite, irmãos, você possa entender isso. Se alegre porque o seu nome está escrito no céu. Se alegre porque um dia nós veremos o Senhor como Ele é. Se alegre porque um dia toda essa tristeza, essa angústia, essas lutas, essas adversidades que nós passamos aqui, um dia isso não vai existir mais. Se alegre porque o Senhor foi Ele que fez, e é Ele que faz, e Ele vai sempre continuar fazendo. E Ele faz isso na tua vida e na minha vida, para que eu e você reconheça Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque não é apenas na data, na hora e no dia que nós recebemos o Senhor que nós devemos reconhecer Ele, não. Nós temos que reconhecer Ele todos os dias, porque é Ele que tem cuidado de você, é Ele que tem te livrado, é Ele que tem te protegido, é Ele que tem te guiado, é Ele que tem te sustentado, irmãos. Não é as bênçãos materiais, não é as tuas conquistas, não é as minhas conquistas que tem me sustentado na presença do Senhor, não, irmãos. Porque afinal de contas, acontece mais coisas para nos tirar da presença do Senhor do que nos firmar. O que tem me sustentado na presença do Senhor, o que tem te sustentado na presença do Senhor, é que você conseguiu entender que tem um céu de glória que te espera, que tem um Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que é Ele que guerreia por mim e por você, que é Ele que deu a sua vida para que eu e você estivesse aqui nessa noite. Você consegue entender isso, você já consegue discernir isso, que sem Jesus não dá, sem Jesus não tem para onde ir. Porque se com Ele nós já passamos as adversidades, imagina sem Ele. Então fique com essa reflexão, fique com essa mensagem, que não é minha, mas é do Senhor, é do Espírito Santo. Se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Mas também se alegre se você conquistar alguma coisa, porque é o Senhor quem também te dá, é o Senhor quem te proporciona, é o Senhor quem te dá a condição. Mas que essa alegria por conquista nunca seja maior do que a alegria da salvação. Que a alegria da salvação ela esteja no nosso coração, irmãos. Que a alegria da salvação ela esteja dentro da nossa alma. Todas as vezes que nós enfrentarmos ou estivermos passando por alguma adversidade, que possamos lembrar que existe algo que pode nos fortalecer, que pode nos manter de pé, a alegria da nossa salvação. Eu sei que eu estou passando por isso, eu sei que eu estou passando por aquilo, mas existe uma salvação que o Senhor já me concedeu, existe um céu de glória que está preparado, e Ele disse que o meu nome está escrito no livro da vida. Então isso nos motiva a continuar, isso nos motiva a continuar firmados na presença do Senhor. Fique com essa mensagem em nome de Jesus, se alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém, que Deus vos abençoe. É até aqui que o Espírito Santo me concede, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.